E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! Muitas vezes ao longo dos anos, coisas estranhas foram encontradas na China durante diversas escavações, desde ossos que não pertencem a nenhum animal conhecido ou mesmo de dinossauros, até corpos humanos milenares com a pele e a carne ainda intactas. Um dos cientistas envolvido é o professor Yang Jialin, que em 1978 inaugura o Departamento 749 nas Montanhas Kunlun, uma equipe especial dedicada a desvendar especificamente o segredo por trás de todas essas descobertas misteriosas. Um ano depois, em 1979, conhecemos Hubei, que é um dos muitos soldados que trabalham duro nas escavações da montanha. O trabalho é exaustivo e ele frequentemente cai por pura fadiga e o mal das montanhas. Mas a filha do professor Yang, a jovem Yang Ping, está sempre lá para apoiá-lo e ajudar qualquer um a recuperar suas forças, pois trabalhava como uma espécie de enfermeira para os soldados. Hubei a conhece ali naquele momento, mas fala que sentiu como se a conhecesse há muito tempo. Os dois têm um vínculo que deixa seu amigo Kang Sun com ciúmes. Em seguida, vemos a equipe retirando para fora de um dos túneis de escavação mais um crânio gigante que eles encontraram de alguma fera desconhecida. Hubei tenta se aproximar curioso com aquilo, mas é barrado por um dos guardas, quando de repente a caverna começa a tremer e do nada explode, gerando uma onda de impacto destrutiva que vai levando tudo que estiver pela frente, assim arrasando todo o acampamento. Os soldados, liderados pelo oficial Han, se preparam para lutar, mas os únicos a saírem do túnel são o professor Yang e alguns trabalhadores. No entanto, esse incidente não é uma perda completa, pois um caminho alternativo se abriu dentro da montanha, então eles enviaram uma equipe especial para acompanhar o professor Yang na investigação. Yang Ping se voluntaria imediatamente para ajudar seu pai, e isso faz com que instantaneamente Hubei também se voluntarie, o que por sua vez faz com que Kang Sun também queira ir junto com eles, além de vários outros homens que também se voluntariaram. A equipe então entra na caverna e segue o caminho descoberto até se depararem com um abismo gigante, que eles começam a escalar enquanto observam uma criatura parecida com uma borboleta voando ao redor deles. Um tempo depois, eles chegam a uma plataforma de gelo com uma fissura profunda no meio, então descem também por ela até encontrarem uma caverna inexplorada cheia de estranhos fósseis. Depois de vagar por um tempo, encontram uma saída onde há um penhasco e várias montanhas, sendo que uma maior se destaca entre as outras. Lá, o professor Yang fala para Hubei que as lendas dizem que em algum lugar dessa área está a porta de um antigo reino pertencente a um governo secreto. Sua conversa, porém, é interrompida subitamente quando os outros soldados os informam de uma descoberta muito importante, uma pegada gigantesca na neve. Enquanto o oficial Han e o restante da equipe terminam de instalar uma porta na entrada da montanha, o professor Yang e seus homens começam a seguir a trilha de pegadas para encontrarem a besta que as deixou, que na verdade está próxima, mas eles não perceberam, pois ela se camufla entre as montanhas. Já mais à frente, as criaturas que eles encontram primeiro são os pequenos seres voadores que eles viram antes, que parecia ser uma borboleta. Mas ao olhá-los mais de perto, percebem que eles não parecem em nada com borboletas, mas sim com um tipo de morcego estranho. Nada acontece quando um deles pousa em um dos braços de Yang Ping, mas quando o professor vê um de perto, percebe que a criatura muda de cor e aparenta que iria atacá-lo. Mas rapidamente um dos soldados o pega na mão, e isso prova ser um terrível erro, pois logo ele começa a queimar com uma chama azul em uma velocidade alarmante até não restar nada além de seus ossos. Logo todos são cercados por esses morcegos e os soldados começam a atirar para assustá-los, mas acabam perdendo alguns homens para o fogo azul de qualquer maneira. Todos aqueles tiros fazem a besta gigante ir embora, onde sua repentina virada pesada causa uma avalanche de neve, o que faz com que a equipe comece a correr montanha abaixo por suas vidas enquanto a neve engole muito dos soldados que ficam para trás. Mas chega a um ponto em que não conseguem mais continuar, pois há um abismo na frente deles. Eles não têm outra escolha a não ser pular, mas antes disso, o professor Yang amarra Hubei e sua filha juntos. O par então cai e a corda fica presa em um pedaço de gelo. Porém, depois de se mover de um lado para o outro algumas vezes, o atrito faz com que a corda quebre e eles caiam. Meses depois, quando acorda em um trem, Hubei diz que não entende como sobreviveu àquela queda, especialmente porque perderam muitos homens que morreram pela queda ou foram empalados pelo gelo. Quando ele acorda no fundo do abismo, restam apenas 4 membros da equipe: Yang Ping, Hubei, o professor Yang e Kang Sun. Após recuperar o máximo de suprimentos possíveis, a equipe agora muito pequena acende algumas tochas e continua sua exploração. Eles encontram uma enorme caverna com uma torre alta no meio, cercada por ruínas de uma construção estranha que o professor Yang chama de Palácio Sagrado de Kunlun. A torre é dita ter 9 níveis onde criaturas demoníacas foram seladas, e era isso que o professor Yang estava procurando esse tempo todo. Ele se ajoelha em sinal de reverência e acende uma vela que estava em algum tipo de altar, criando uma chama bizarra e alta que faz com que um bando de morcegos apareça e cercam a torre com um brilho vermelho. O professor Yang acredita que Hubei e sua filha podem abrir a porta da torre. Então ele os envia e quando eles entram de mãos dadas,
A teoria do professor se prova verdadeira, pois a porta se abre e começa a sair dela um brilho, enquanto uma luz aparece no topo da torre, liberando uma série de espíritos que se espalham por todo lugar. Mas tudo isso desaparece de repente quando Kang-Sun histérico apaga a vela, gritando e perguntando se o professor era maluco de mexer em algo que tem um nome de demônio. Várias pedras que tinham começado a flutuar começam a cair novamente. Então o grupo parte antes que sejam atingidos pelas rochas ou pegos pelos morcegos, que agora estão os perseguindo. Kang-Sun se sacrifica e fica para trás como isca, sendo morto pelo fogo azul das criaturas, porém matando muitos deles com uma bomba que ele levava consigo e explode junto com as criaturas. Porém ainda há um bando de morcegos que conseguiu se livrar e eles vão atrás do trio restante, que pelo menos conseguiu ficar a uma boa distância deles. Eles encontram uma saída, mas não podem ir muito longe, pois ela os leva a uma borda muito alta atrás de uma cachoeira. Os morcegos por fim os alcançam, e enquanto Rubai tenta afastá-los com uma tocha, um deles consegue tocá-lo e iniciar um incêndio em seu ombro. Yang Ping, vendo que ele morreria, o empurra para fora da borda para que ele caia na água e apague o fogo, onde logo ela com seu pai também o seguem rapidamente. Rubai e Yang Ping se encontram debaixo d'água, mas são rapidamente separados por outra criatura gigante parecida com um dinossauro que captura Yang Ping em sua boca e a leva para longe. Devastado e sem poder fazer nada, Rubai sai da água e faz seu caminho de volta à base sob temperaturas congelantes. A queimadura em seu ombro é cuidada, enquanto o oficial Han lhe diz que encontraram todos os corpos da expedição, exceto o de Yang Ping e de seu pai. Sendo assim, então Rubai o único a sobreviver. Ele decide abandonar essa vida e voltar para casa, mas durante a viagem de trem ele continua imaginando que Kang-Sun está lá com seus companheiros soldados cantando, mas se desaponta quando vê que era somente uma ilusão, que na verdade todos estão mortos agora. Rubai desce em uma estação de trem perto de um campo e é pego por seu novo empregador, o Sr. Wang, sem saber que o oficial Han e o cientista chamado Shen Dong estão procurando por ele. O ano agora é 1982, e Rubai começa a trabalhar na biblioteca do Sr. Wang, o que lhe proporciona uma vida muito tranquila. Quando vão almoçar juntos, o Sr. Wang o leva a um restaurante local, onde Rubai fica chocado ao reencontrar um amigo de infância dele chamado Wang Kaixuan, porém mais conhecido como Fett, que trabalha lá com uma banda local entretendo os clientes. Rubai então suspeita que o Sr. Wang o levou lá de propósito. Enquanto trabalhava na biblioteca, Rubai encontra um livro de pesquisa do professor Yang, que incluía até uma ilustração da torre demoníaca, que ele viu junto com seus amigos nas cavernas, fazendo-o perceber que abri-la sempre foi o objetivo do professor, e que ele sempre soube que Rubai e Yang Ping poderiam fazê-lo, por isso tentou mantê-los juntos e seguros. Enquanto isso, no departamento 749, os exploradores encontram um caixão com uma mulher ainda viva dentro que se parece demais com Yang Ping, mas que não se lembra de nada e nem de quem é, então lhe deram o codinome de Shirley, onde lá a manterão trancada e sob constante vigilância enquanto oferecem tratamento a ela. Voltando a Rubai, ele continua recebendo os livros do professor Yang na biblioteca com páginas específicas marcadas para ele. Com o apoio de Fett, ele se torna obcecado por essas lendas e passa meses estudando elas, o que o ajuda a entender a história real por trás delas. Ele descobre que existe uma raça humanoide do mundo dos demônios, cujos ancestrais vieram de outro planeta. Eles são os sucessores tanto dos demônios quanto dos homens, e a torre é seu legado. Supostamente deveria haver guardiões protegendo a torre, mas há 10.000 anos atrás, essa raça desapareceu da Terra porque os humanos finalmente se libertaram do controle dos demônios. Ainda há algumas perguntas que ele não consegue encontrar respostas, como por que ele e Yang Ping poderiam abrir a torre, porque o professor queria abri-la em primeiro lugar e quem continuava enviando todos esses livros para ele. 3 anos depois, em 1985, o oficial Han fica chocado ao saber que sua equipe encontrou o professor Yang ainda vivo nas montanhas, escondido dentro de uma caverna. Enquanto isso, no oeste da China, uma cidadezinha conhecida como a Cidade do Petróleo é atacada por misteriosas criaturas terríveis que surgiram do nada. Elas destruíram tudo em seu caminho, deixando apenas ruínas para trás. O professor Yang diz a Han que isso deve ser consequência da abertura da torre, então ele vai até a área para investigar. Este incidente parece ter algum efeito na cicatriz no ombro de Rubai, que começa a incomodá-lo com frequência e sua visita ao médico faz com que ele apareça no sistema, o que por sua vez revela sua localização para o oficial Han. Em uma tarde, a dor no ombro fica tão forte em Rubai que de repente acende um fogo em suas costas, e ele começa a mostrar algum tipo de poder, fazendo com que todos os objetos na biblioteca flutuem. O Sr. Wang nesse momento aparece, tratando isso como se fosse perfeitamente natural, e explica a ele que por causa do ataque do morcego a ele, o sangue de Rubai foi contaminado por uma força demoníaca que agora lhe dá poderes, mas que também pode arrastá-lo para o inferno. Rubai não entende como o Sr. Wang sabe de tudo isso, e então ele usa seus próprios poderes para transformar a biblioteca em uma antiga tumba e revelar que ele é protetor do túmulo do príncipe Yi da nação de Soulin. Ele fala que há também espíritos protetores ali,
como havia na torre, incluindo Kang Sun. Wang explica que o Príncipe Yi foi o predecessor de Rubai e que ele foi quem liderou a humanidade contra a raça demoníaca alienígena tecnologicamente avançada que havia dominado a Terra. Então o Príncipe Yi usou seu próprio corpo para selar a torre, e a maioria dos demônios deixou o planeta, embora alguns deles tenham se escondido e assumido a forma humana, chegando ao ponto de se casar com humanos e viver entre eles. Eles querem Rubai porque, como descendente, ele é o único que pode abrir a torre e libertar os demônios que ainda estão presos lá. Enquanto isso, no departamento 749, o oficial Han está furioso ao descobrir que sua equipe perdeu o professor Yang. Mas uma notícia repentina muda seu humor para melhor. Shirley havia acordado e afirma ter suas memórias de volta. Então ela pede para procurar seu pai juntamente com Rubai. Han então viaja até a biblioteca para recrutá-lo, mas Rubai se recusa a voltar à ação depois de ter visto tanta morte na última missão. No entanto, ele rapidamente muda de ideia, quando soube que Yang Ping, que agora se identifica como Shirley, iria também, pois ele sente uma falta terrível dela. Wang acha, porém, que isso é uma má ideia, já que os demônios querem capturá-lo para reabrirem a torre. Porém, Rubai quer entender como Yang Ping voltou à vida, e agora os espíritos das bestas estão atacando a tumba do príncipe também, então algo precisa ser feito no local. Rubai então deixa a biblioteca juntamente com Fett, que deseja ir para ajudá-lo. Eles viajam para o norte da China, onde encontram a equipe que irá procurar o professor. Entre eles está Sheng Dong, uma mulher chamada Wei Wei, um grupo de soldados e, claro, Shirley. Rubai não consegue conter a emoção quando a vê novamente, mas enquanto ela tenta lembrar de seu nome, age de forma fria em relação a ele e insiste em ser chamada de Shirley em vez de Yang Ping. Após isso, a equipe viaja pelo deserto usando camelos. Depois de alguns dias de paz, de repente se deparam com uma forte tempestade de areia, então fogem o mais rápido possível para deixá-la para trás. Eles vão correndo e estranhamente passam por uma espécie de barreira invisível que não percebem, sendo essa a única razão pela qual a tempestade de areia não segue mais, a mantendo afastada enquanto eles entram nas ruínas da Cidade do Petróleo. Uma vez que todos desmontam em uma área segura, percebem que perderam alguns homens durante a fuga, incluindo Fett, que juntamente com 3 homens tinham ficado para trás no meio do deserto somente com um camelo. Então eles tentam chegar a um poço que viram ao longe, quando de repente são atacados por uma criatura demoníaca semelhante a um lobisomem, mas que estranhamente estava andando de dia. Eles se separam enquanto correm por suas vidas. O demônio corre e pega um deles, assim o matando, enquanto o resto do grupo alcança o local dos poços, porém apenas para encontrar um segundo monstro lá. Esse consegue matar um outro homem, exceto Fett e um amigo, que encontram uma bicicleta e se dirigem para a Cidade do Petróleo para se reunir com o restante da equipe, que nesse momento, após ter explorado um pouco por aí, não encontraram nada além de ruínas e corpos. Ao ouvir sobre os demônios, Rubai quer sair para evitar outro massacre como aconteceu da última vez nas montanhas, mas Sheng Dong e Shirley querem ficar para terminar a missão. Não há muito tempo para discutir sobre isso, pois criaturas estranhas os encontram e a equipe deve se preparar para lutar. Eles se armam e atiram no primeiro monstro que pula de trás de um ônibus para atacá-los. Aparentemente eles conseguem matar a criatura e, pensando que conseguiram, eles perseguem um segundo que logo surgiu. O monstro fica pulando de um lado para o outro só os observando, enquanto a equipe o observa de volta estarrecida. O monstro então dá um grande salto e vai para mais longe. Nesse momento, Shirley sai correndo e entra numa escola abandonada, sendo seguida por Rubai, que logo entra também atrás dela. Enquanto o resto da equipe descobre que o primeiro lobisomem que mataram não estava mais lá. Já na escola em que Shirley e Rubai entraram, lá ele vê vários corpos pendurados no teto e um buraco no chão que logo ele entra, em seguida encontrando um túnel que o leva a uma espécie de tumba. Lá há também um monstro que empurra Rubai e o machuca. Mas antes que possa ser morto por ele, Shirley aparece e estranhamente o doma, o fazendo ir embora. Então ela usa seus poderes para fazer o corpo inconsciente de Rubai levitar para dentro de um sarcófago que ela fecha antes de sair. De volta à cidade, várias outras criaturas vêm chegando e pareciam farejar a equipe, que nesse momento se escondem nos andares mais altos dos prédios para atirarem com balas de prata e lança-foguetes à distância. Eles conseguem acertar alguns, mas a maioria dos lobisomens se esquiva e sobe nos prédios pegando alguns deles que não tem chance. Wei Wei consegue se esconder em uma das pequenas lojas destruídas, sendo seguida por uma das criaturas. Mas lá ela evita ser encontrada, fingindo ser um manequim. Porém, quando a criatura estava indo embora, ela tenta tirar uma foto, o que faz barulho, assim chamando imediatamente a atenção do monstro que corre atrás dela. Ela corre por sua vida e consegue entrar em um ônibus onde Fett estava, enquanto eles fazem o seu melhor para sobreviver aos constantes ataques que o monstro vem dando contra o ônibus. Nesse momento, Rubai acorda dentro do caixão e está desesperado para sair. Mas ele percebe que algo mágico está acontecendo. Suas feridas estão se fechando e curando a uma velocidade incrível. O espírito do Sr. Wan então aparece diante dele, dizendo que o sarcófago ajudará o príncipe a viver novamente, isso se referindo a Rubai. Ele então se encontra caindo na escuridão e aparece em frente à torre.
Lá, finalmente, ele descobre o que aconteceu com Yang Ping, onde a besta gigante que a capturou a levou para a caverna e a jogou no fogo, queimando seu corpo e a tornando apta para a rainha dos demônios a possuí-la. Nesse momento, enquanto isso, Shirley está controlando as criaturas e assaltando na cidade. Após a besta gigante desaparecer, Rubai se aproxima da torre para falar com o espírito da rainha, descobrindo que Yang Ping era outra pessoa que poderia abrir a porta por ser também uma descendente. A rainha dos demônios se recusa a desistir do corpo de Yang Ping e aponta que matá-la também a mataria. Rubai então jura que encontrará um jeito de libertar Yang Ping e, rindo dele por isso, a rainha o envia de volta para a cidade, onde, encontrando o monstro atacando o ônibus para pegar seus amigos, Rubai rapidamente o elimina para libertar Wei Wei e Fett, mas não pode fazer nada por Sheng Dong, que está pendurado na beira de um telhado quase sendo pego. Um dos monstros vai para cima de Rubai, lançando para longe Fett e Wei Wei. Mas Shirley, precisando de Rubai para abrir a porta da torre, pula em sua defesa jogando um carro em um dos monstros para afastá-los. Aqueles que atacam seus inimigos ainda estão por perto e prontos para eliminá-los. Sheng Dong até coloca uma arma em sua cabeça para escolher sua própria morte em vez de deixar um demônio fazer isso. Mas nesse momento, Rubai olha nos olhos de Shirley e percebe que nunca terá Yang Ping de volta. Então ele atira nela 3 vezes, fazendo assim com que todos os demônios se desintegrem e a torre desmorone, assim pondo um fim naquela ameaça. Admitindo que Rubai é o único que pode matá-la, Shirley o beija antes de cair inconsciente e voltar a ser Yang Ping. Rubai chora pela morte dela quando, de repente, em seus últimos suspiros, Yang Ping fala e expressa o quanto está feliz em vê-lo mais uma vez. Então Rubai pega seu corpo e o leva para o sarcófago do príncipe, esperando assim curá-la. Ele se deita com ela lá dentro e, ao tocar sua testa com a dela, ele tem uma visão das memórias dela. Yang Ping tinha poderes desde criança, incluindo a habilidade de trazer animais de volta à vida, mas que sua mãe os proibia de usar. Foi somente quando ela viu queimar em chamas azuis que ela entendeu que sua mãe era descendente dos demônios que assumiam a forma humana e se casavam com pessoas comuns. Sendo assim, quando chegavam a uma certa idade, morreriam de repente dessa forma, consumido pelas chamas azuis. Por isso o professor Yang tinha pesquisado sobre a torre durante toda a sua vida, pois ele esperava um dia poder salvar sua filha do destino que também a aguardava. De volta à caverna, a única razão pela qual sobreviveram à queda foi porque Yang Ping usou seus poderes para revivê-los. Antes da conexão terminar, Yang Ping diz a Rubai que o ama e pede para que ele não desista de tentar encontrar o pai dela. Rubai respeita esse desejo e deixa o deserto com sua equipe em camelos, prontos para continuar procurando, enquanto uma enorme besta os observa de longe, indicando que a aventura ainda não acabou.